até início agora desse mês, teve células fazendo os encontros lá de colheita, não é? E esses encontros de colheita, irmãos, são maravilhosos, são maravilhosos. Então eu vibrei, irmão, com cada foto que caiu lá no grupo, né, dos líderes de célula, vendo o que Deus está fazendo, não é? Então, a igreja, irmão, a comunidade é muito mais do que você vê domingo, do que você vê quarta-feira aqui, é muito mais do que isso, é muito mais. Por quê? Porque a igreja está saindo, porque a igreja está alcançando vidas, alcançando almas, porque a igreja está fazendo a obra, aquilo que tem que ser feito e realizado. E célula, irmão, é algo tremendo, é maravilhoso, e eu louvo a Deus por isso, não é? Então, se você não participa ainda, procure o pastor, procure a pastora, nós vamos encaminhar você para uma célula. E quem que participa de célula aqui? Levanta a mão, vamos ver quem participa. Olha que bênção, quase a igreja toda, graças a Deus. E eu quero estimular você. Você, é claro, irmão, você ainda não está participando, às vezes tem um motivo, outro, e às vezes são motivos que precisamos orar para que Deus possa te abençoar e você possa participar, amém? O pastor entende, você faz parte dessa igreja, você é amado aqui, independente de você estar participando ainda ou não, mas que nós desejamos muito que você participe, nós desejamos, porque certamente vai fazer diferença na sua vida, amém? Por isso que nós, vamos orar por você, estamos orando para que isso aconteça. Muito bem, rapidamente agora, segunda-feira culto de oração, quarta-feira nós temos culto de ensino aqui, tem sido uma bênção, estamos falando dos benefícios da intimidade, vem aprender sobre os benefícios da intimidade toda quarta-feira às 8 horas, amém? E também nós, em breve, irmão, os irmãos vão já se preparando, em breve nós vamos, já estamos aí orando e pensando, nós vamos fazer o nosso Arraial de Cristo, esse ano aqui vai ter Arraial de Cristo, olha aí, amém? É Arraial de Cristo, irmão, de Cristo. Uma vez um irmão falou assim: pastor, mas esse negócio de arraial é festa pagã. Eu falei: não, mas a nossa é cristã. A nossa não é pagã, a nossa é cristã. A nossa é uma festa onde nós nos reunimos para poder não só estarmos em comunhão, mas levarmos o evangelho, para que o povo aí fora veja que nós somos um povo alegre, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que ama, um povo que acolhe, amém? Então nós vamos fazer sim, nós vamos fazer o Arraial de Cristo, vai ter aí, em breve, os irmãos vão orando, agora vai ser mês que vem, o mês de julho, com a participação de todas as células, vai ser bênção demais. Muito bem, irmãos, dito isso, nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo de número 51. Este salmo é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ele é um salmo de Davi, que Davi escreveu muitos salmos, a maioria dos salmos da Bíblia são salmos de Davi. Mas quando Davi escreve esse salmo, ele estava num momento difícil da sua vida. Não sei dizer se é o mais difícil, mas o causador de muitas dificuldades. Mas nesse momento, Davi faz aqui uma oração, que também é um cântico. Mas quando Davi faz essa oração, ele expõe o coração dele. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi está expondo o seu coração nesse salmo. E eu queria que você olhasse comigo agora, e Davi escreve isso, não é? Está escrito ali:
quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba, né? Com Batseba. Então, eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente. Fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então o ensinarei. Aqui eu vou voltar. Então, não tem o aqui, irmãos. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Jesus abençoe sua palavra, fale com você e comigo nessa noite. Irmãos, eu coloquei na chamada do culto que o tema hoje da mensagem é um caminho, ou o caminho de júbilo e alegria. Diga comigo, o caminho de júbilo e alegria. Irmão, você quer descobrir qual é o caminho de júbilo e de alegria? Júbilo é assim, né? Um estado assim acima da alegria, né? Você está jubiloso, você está transbordando de alegria, de júbilo e de alegria. Você quer descobrir qual é esse caminho? Então, Davi aqui no Salmo 51, quando ele abre o coração dele, ele nos revela esse caminho. Se você olhar, há uma diferença muito grande entre Davi e Saul. Saul foi ungido por Deus. Davi foi ungido por Deus. Saul era um rei forte, guerreiro. Davi também era um rei forte e guerreiro. Saul era respeitado pelos seus. Davi também era respeitado. Saul errou. Saul falhou. Sim, Davi também errou. Davi também falhou.
Mas qual que é a diferença então, pastor? A diferença é algo muito especial, que justamente é o caminho que Jesus abriu no sacrifício dele lá na cruz para você e para mim, e que muitos infelizmente, mesmo ele estando à disposição esse caminho, não entram por ele. Tem dificuldade de entrar por esse caminho, tem dificuldade de entender que ele é o caminho, ele é o caminho do júbilo e da alegria, e de realmente acertar com Deus e viver aquilo que Deus tem. Sabe que caminho é esse? Arrependimento. Arrependimento. O caminho de júbilo e alegria é o caminho do arrependimento. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem entrar por esse caminho? Saul, mesmo sendo ungido, ele não conseguiu entrar por esse caminho. Ele foi avisado pelo profeta da mesma maneira. O profeta veio, falou com Saul, deu uma ordem de Deus para ele, mas ele fez totalmente o contrário. E mesmo quando o profeta disse: mas que barulho é esse que eu ouço aí? De animais, esses balidos que eu estou ouvindo aí. Então Saul começa a se justificar. Diga comigo, se justificar. E Saul se justifica. Não, eu trouxe o melhor do gado, das ovelhas do inimigo, para sacrificar ao Senhor. Nós vamos sacrificar ao Senhor. Não é bonito, irmão? Olha que justificativa maravilhosa. Você não achou? Você não achou? Olha, não, nós preservamos o melhor do gado. Nós vamos fazer um altar e nós vamos queimar ao Senhor em sacrifício. Deus não caiu nessa justificativa do Saul. E ainda o Saul falou assim: não, e o rei também. O rei também nós preservamos. E pior, e ele preservou o rei justamente como se fosse um troféu dele. Ele estava pegando a glória que é de Deus e trazendo para ele. O rei era um troféu de guerra do Saul. Mas Deus deu a ordem: extermine tudo, mate tudo, não deixe nada. E nada é nada. Nada não é um pouquinho. Nada não é dar um jeitinho. Nada é nada. Irmãos, por que muitos não conseguem entrar pelo caminho do arrependimento? Jesus pagou um alto preço lá na cruz. Mesmo que eu e você, nós dessemos tudo para poder salvar só a nossa vida, não conseguiríamos. Porque era necessário um sacrifício perfeito e ninguém é. Então Deus, Ele amou o mundo, está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus envia Jesus, Jesus vem para substituir você e eu, a humanidade toda, pagar um preço naquela cruz, sofrer a justiça divina, para que o caminho do arrependimento e do perdão fosse liberado para você e para mim. Hoje nós podemos sim, irmãos, entrar pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, o nosso Senhor. Porque por esse sangue somos perdoados, por esse sangue somos justificados, por esse sangue a justiça foi saciada, não em mim, mas no meu Senhor, para que eu receba o perdão de acordo com o arrependimento do meu coração. Mas sabe de uma coisa?
os homens têm dificuldade de se arrepender. Hoje não se prega mais sobre arrependimento, irmão. Hoje só se prega sobre bênção. Mas eu queria dizer para você que a bênção está vinculada a arrependimento. Não há como ter bênção de Deus estabelecida na vida se você não se arrepender. Porque mesmo que Deus tenha liberado bênção para você, a falta de arrependimento abre brecha, diga, abre brecha. E pela brecha o inimigo entra, e tudo aquilo que Deus te abençoou, ele vem e destrói, e rouba, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Nós precisamos de arrependimento. Qual que é a diferença de Davi e Saul? Davi errou, mas Davi se arrependeu. Quando o profeta Natan disse: esse homem é você, Davi, é você esse homem. Ele cai de joelho, Davi, na mesma hora, e ele diz: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor eu pequei. E Davi se humilha, e o profeta já estava indo embora, e Deus mandou o profeta voltar e dizer para ele: também o seu pecado foi perdoado, Davi. O seu pecado foi perdoado. Então diga, o caminho da alegria e do júbilo, porque Davi foi perdoado, se tornou o maior rei que Israel já teve, o homem segundo o coração de Deus, e por causa do arrependimento, Deus trouxe uma promessa poderosa para Davi: da sua descendência vai vir o Salvador. Nunca faltará rei sobre o seu trono. Não, o trono era de Davi, o trono já era dele, mas Davi, por causa do arrependimento, recebeu a promessa: nunca faltará rei sobre o trono da sua descendência. E aí vem Jesus, da descendência de Davi, e hoje ele está sentado no trono e reinando eternamente, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Como isso é poderoso e maravilhoso. E se Davi não tivesse se arrependido, isso teria acontecido? Então vamos olhar rapidamente aqui, irmãos, e depois nós vamos orar, mas eu quero que você acompanhe comigo. Olha aí, primeira coisa, que quando você entra por esse caminho de arrependimento, e só quem entra vai provar isso. Primeira coisa que Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Irmão, só prova a benignidade e a misericórdia de Deus quem se arrepende. Só vai provar verdadeiramente a misericórdia de Deus e a benignidade de Deus quem se arrepende. Quando eu me arrependo, irmão, eu passo a provar isso de uma maneira gloriosa na minha vida. Somos perfeitos? Não. Falhamos? Falhamos. Por isso está escrito em 1 de João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu preciso entender que esse é um caminho que eu ando todo dia, e que se eu pecar, se eu errar, eu confesso, eu me arrependo, eu peço perdão. E Davi entendeu isso. Davi aqui nesse salmo, ele estava arrependido. Por isso que eu digo que o coração de Davi está aqui. E ele está abrindo o coração em arrependimento e dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é benigno e misericordioso. É o primeiro versículo desse salmo, porque a primeira coisa que brotou da boca de Davi: eu tenho certeza que por causa da tua benignidade, da tua misericórdia, o Senhor vai apagar a minha transgressão. O Senhor vai apagar a minha transgressão. Quem pode dar glória a Deus por isso? Isso é maravilhoso.
Se você quer provar benignidade e misericórdia, o caminho para isso é o arrependimento. É o arrependimento. Por isso o profeta escreveu, lá no livro de Lamentações, está escrito lá, 3 verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, mas novas se fazem a cada manhã. Todo dia eu estou andando no caminho do arrependimento, nesse caminho de júbilo e de alegria. Sabe por quê? Porque eu vou provar da misericórdia que me perdoa e da benignidade que me abençoa. Da misericórdia que me perdoa e da benignidade que me abençoa. E não porque eu mereço, mas porque eu me arrependo. Irmão, não fique se justificando como fez Saul. Não se justifique. Quantos muitas vezes se justificam? Quantos têm remorso? Eles até chegam a chorar mais ou menos. Parece que está chorando, né? Parece que está arrependido, mas não há arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Eu estou indo para cá, mas eu passo aí para lá. E você vê como isso é verdade, porque Davi, depois ele teve, sim, ele sofreu toda a consequência do seu pecado. Isso é importante você entender. Diga assim comigo: Deus perdoa pecado, mas não tira consequência. Então pense muito bem antes de pecar. Porque Deus perdoa pecado, mas não tira consequência. Mas Ele é misericordioso e benigno. Ele vai te perdoar e Ele vai te abençoar. E abençoou Davi. Davi teve um reinado próspero, abençoado, e chegou na sua velhice muito bem, muito forte, muito abençoado. Amém ou não? Glória a Deus por isso. Mas passou por muita guerra, muita situação difícil, consequência do pecado. Mas chegou bem, porque a misericórdia se renovava todo dia, a benignidade de Deus estava ali. Aí, quando chega no final da vida de Davi, colocam uma jovem com ele, não é verdade? Uma jovem bonita para dormir junto com ele. Olha como o arrependimento leva a mudança de direção e muda a vida da pessoa, não é verdade? Diz a palavra de Deus que Davi nem tocou na moça. E ele podia, mas ele nem toca na moça. Porque aquilo já não era mais importante para Davi. Um dia ele pôs os olhos em Betseba e acabou cometeu não só o adultério, como também ele se tornou um assassino, porque pôs Urias na frente de batalha para morrer. Agora, no final da vida, o caráter de Davi era inabalável. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Amém, irmão? É isso que o arrependimento constante vai gerando em você, um caráter inabalável. Olha só, segunda coisa, verso 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está entendendo quando a gente vai pelo caminho do arrependimento? A compreensão exata do meu estado, do seu estado interior. A verdade aqui dentro. A verdade aqui fora é só conhecimento. A verdade aqui dentro é instrumento de transformação. Você entende o que eu estou dizendo? Tem pessoas que têm conhecimento da verdade, mas a verdade não tem ação nele, porque ele não entra, ele não se arrepende, ele não entra pelo caminho do arrependimento. Então a verdade não pode mudar, não pode transformar, não pode gerar um caráter novo nele, não pode mudar a história daquela pessoa.
Mas Davi, ele aqui diz, olha, eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso de Deus. Irmão, o homem segundo o coração de Deus está reconhecendo. E nós precisamos reconhecer, amém? Nós precisamos reconhecer, precisamos de perdão todo dia. Diga, nós somos pecadores, lavados no sangue do Cordeiro. Mas precisamos andar no caminho de arrependimento diariamente. Se eu pecar, eu vou me arrepender. Eu vou mudar de direção. Eu vou clamar pela misericórdia e pela benignidade de Deus sobre a minha vida. Amém, queridos? Olha outra coisa lá no verso 7. Ele diz assim, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a... Gente, isso aqui é maravilhoso. Davi está dizendo, quem entra nesse caminho tem o perdão divino, tem o perdão completo e é purificado verdadeiramente. Diga, verdadeiramente. Você quer ser purificado? Você quer ser limpo? Você quer as suas vestes lavadas? Você quer, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Eu nem preciso saber. Pastor, mas não precisa, irmão. Ele já sabe, mas Ele te ama. E se você se arrepender nessa noite de ceia, Ele vai purificar você. Ele vai perdoar você. Ele vai lavar as suas vestes no sangue dEle. E vão ficar limpas, brancas como a neve. Ele purifica. Ele perdoa. Davi reconhece aqui que ele precisava. E o que ele fez não foi pouca coisa, irmão. Davi, ele assassinou, ele adulterou, não é verdade? Fora a desobediência, de ele tinha que estar na guerra e estava no lugar errado, não ouviu a Deus. Tem tudo isso aí de pecado, se for olhar. Mas ele se arrependeu e Deus o perdoou completamente. Deus continuou falando com Davi, Deus continuou usando a vida de Davi, Deus continuou dando vitórias a Davi, Deus continuou sustentando Davi. No entanto que Davi, antes de morrer, sabe o templo de Salomão? Você acha bonito o templo de Salomão? E aquele de São Paulo lá é uma imitação, mas o de Salomão era mais bonito que aquele. Mas aquele é bonito também. Você sabe que aquele templo lá, Davi queria construir, mas Deus não deixou. Falou, sua mão está suja de sangue. Mas eu amo tanto você, Davi, você tem um coração tão quebrantado, um coração tão contrito na minha presença. Você me ama tanto, Davi, de verdade, no íntimo. Isso não é só porque você conhece, ouviu falar. Não, você me ama de verdade. Você vive na minha presença todo dia. Então, Davi, você não vai fazer, mas o teu filho, Salomão, vai construir. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que dos tesouros particulares dele, ele deu ao Senhor. Davi deixou tudo preparado para o filho dele. Tudo, irmão. O filho dele só contratou engenheiros, construtor e levantou. O resto, Davi já tinha doado tudo. Ouro, prata, tudo você possa imaginar. E o povo, olhando Davi fazer, também fez. Está vendo, irmão? Como Deus é maravilhoso. Um homem que tinha feito muita coisa errada, mas fez mais coisa certa do que errada. Mas entendeu que o caminho, olha só, agora ele vai declarar isso, que o caminho do júbilo e da alegria é o do arrependimento. Olha aí, no verso 8. Faze-me ouvir júbilo e... Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele está dizendo, lembra, Davi faz o outro salmo diz assim, Senhor, a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então veja,
o peso da mão de Deus, porque sobre o pecado. Pesou sobre Davi, porque Deus não amou Davi, deixou de amar? Não, é por causa do pecado. Irmão, então entenda uma coisa aqui: quando a mão de Deus pesar sobre você, não é porque Deus não te ama, muito pelo contrário, Deus corrige os filhos a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. E a Bíblia diz que se nós não temos correção, então nós não somos filhos, nós somos bastardos. Mas nós somos filhos, então Deus vem e põe a mão, mas não sobre o filho, sobre o pecado. A mão de Deus pesa sobre o pecado, porque pecado não confessado traz a mão de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer, eu vou repetir. Pecado não confessado de filho ou filha de Deus traz a mão de Deus. Vou repetir, pecado não confessado de filho ou filha de Deus traz a mão de Deus sobre a situação. E aí começou a pesar, e aqui Davi está dizendo: olha, eu quero voltar a ter alegria na sua presença, júbilo na sua presença, porque a sua presença agora, que sempre é uma presença abençoadora, que traz alegria, que traz paz, que traz libertação, que dá vitória, que faz tanta coisa, está pesando. Está pesando. E aí o que ele faz aqui, ó? Ele nos ensina, diga assim: o caminho de júbilo e alegria é o arrependimento. Olha o que ele está dizendo, verso 9: esconde o teu rosto dos meus pecados. Como é que Deus esconde o rosto dos nossos pecados? A Bíblia diz que quando nós pedimos perdão e confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa e dos nossos pecados não se lembra mais. Aleluia. Está tirando o rosto dos nossos pecados. Quando olha para você, vê o sangue de Jesus. Quando olha para você, vê a veste purificada, vê as vestes brancas, vê o teu coração limpo, perdoado, aleluia. E aí a mão dele não vem mais para pesar, a mão dele vem para abençoar, a mão dele vem para abençoar. Olha agora o verso de número 10, irmão, um versículo que muitos citam, um dos mais lindos da Bíblia. Davi está dizendo assim: cria em mim, ó Deus. Você pode repetir essa oração comigo? Vamos pôr a mão no coração, no ato profético aqui. Você tem coragem de fazer isso? Em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no teu coração, diga assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Qual é o caminho para que um coração puro seja criado verdadeiramente dentro de você? Pelo Espírito de Deus que vive em você. É o caminho do arrependimento. Não tem outro jeito, irmão, de Deus criar dentro de você um coração puro e renovar dentro de você o quê? Um espírito, diga comigo, inabalável. Sabe o que é inabalável? Não se abala com nada. Deus respondeu a oração de Davi? Respondeu. Porque depois Davi passou por tudo que passou, mas em momento nenhum ele pecou contra o Senhor. Ele orava, ele clamava. Até o filho dele, o Absalão, que queria matar ele e tomar o reino dele. Os guerreiros dele, Davi tinha 300 lá, irmãos, que valia por vários exércitos aí. São os 300 valentes de Davi. Ai daquele que cruzasse com os 300 valentes de Davi.
perdão da expressão, eu acostumei com essa palavra, irmão, está lascado. Estava lascado. Mas aí, olha só, Davi olhou para os seus 300, porque eles chegaram e falaram: não fique o coração do rei assim, não. Eles não entendiam o coração que Deus tinha dado, inabalável para Davi. O filho dele querendo matar ele, você sabe, aí sabe que ele falou para os 300, falou: olha, não faça mal ao moço, ei, não faça mal ao rapaz. E o povo falava: mas o que você está me pedindo, rei? Ele está querendo te matar, tomar o trono. Isso aí não é filho, não. Isso é um filho da égua, né? Se tivesse o povo da égua, é o filho da égua isso aí. Não é? Que filho é esse? Está querendo te matar. O povo gostou do filho da égua aqui. O que foi que Davi fez? Não faça mal para o menino. Não faça. Aí a Bíblia diz que Davi foi orar. Olha a oração de um coração inabalável. Ele ora e diz assim: Senhor, se chegou o final do meu reino, Senhor, não tem problema. Eu dou a coroa para ele. Eu entrego o reino para ele. Irmão, olha o coração de Davi, irmão. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele falou: eu entrego para o meu filho, depois você trata ele, o senhor faz do jeito que tiver que fazer, mas não tira a vida dele. Eu entrego tudo, eu entrego coroa, eu entrego o trono, eu entrego tudo, não tem problema. Porque Davi, irmão, ele andava no caminho do arrependimento, e esse caminho nos leva a um coração transformado, nos leva a um coração puro, nos leva a um espírito inabalável, nos leva a um novo tipo de vivência. Eu passo a enxergar as coisas, dificuldades e problemas de outra maneira. Você entende ou não? Aí, para você entender onde vai chegar no perfeito. Davi não era perfeito, mas tem o perfeito. Quem que era perfeito? Quem que era perfeito? Agora você vai entender o que eu estou te falando de Davi. Jesus disse assim: vocês dizem, olho por olho, dente por dente. Não é isso que está na lei? É. Jesus disse: não. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isso é coração inabalável. O filho dele querendo o trono, querendo matar ele, e ele orando pelo filho, pedindo para Deus ter misericórdia, pedindo para os valentes não tirarem a vida do moço. Você consegue entender onde Deus quer levar você e quer me levar? Porque nesse mundo, irmão, nós vamos enfrentar muitas coisas. As pessoas muitas vezes, né, vão falhar conosco, porque as pessoas são falhas, nós somos falhos. Mas se o nosso coração estiver como o do Davi, entrou pelo caminho do arrependimento, e o arrependimento faz isso na nossa vida, faz isso dentro de nós. Amém? Irmão, eu tenho aprendido isso, eu fico tão feliz com isso. Vou contar um testemunho, eu não vou falar nada, nem nome, nem aonde, não vou falar nome de ninguém, nem lugar, nem nada. Mas hoje eu fui numa igreja irmã de manhã. Só tem uma pessoa aqui que vai saber, porque ela estava lá também. Mas eu fui nessa igreja hoje de manhã. A pessoa de lá estudou comigo, fez faculdade comigo, o pastor de lá hoje. E eu fui lá, irmão. E sabe o que o Espírito Santo me ensinou? Eu fiquei lá no último banco, porque eu ia ter que sair mais cedo. Um tempo atrás, irmão, eu não podia imaginar eu fazendo isso. Porque alguns iam dizer: vai nada lá. Aquela pessoa lá deixou vocês aqui e foi embora. Foi embora daqui.
Mas essa pessoa é um filho de Deus. A esposa dele é uma filha de Deus. Nós estamos debaixo da mesma graça, do mesmo sangue, do mesmo perdão. Irmão, antes eu não conseguia enxergar isso. Não conseguia. Eu certamente nem iria. Mas ele me convidou, eu fui lá, eu estava lá. Aí eu cheguei lá e encontrei vários lá. Que um dia já estiveram aqui, hoje não estão mais. Mas o que tem? São meus irmãos. São meus irmãos em Cristo. Estão debaixo da mesma graça, da mesma misericórdia. Não é verdade? Então sabe o que eu fiz? Eu estava ali e ao mesmo tempo orando. Eu fiquei orando, Deus abençoa essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa o pastor desta igreja, abençoa. Eu estava ali o tempo todo e orava em línguas, e orava, e abençoava, e abençoava. Porque é o coração que Deus me deu hoje. Inclusive tinha uma moça, olha que interessante. Falei para minha esposa, olha como Deus faz as coisas. Quando eu era adolescente, teve uma moça que chegou para mim. Eu era adolescente, olha só essa, Samuel, você vai gostar. Eu era adolescente, e essa moça chegou para mim. E ela chegou para mim assim, falou assim, viu, você não é dos nossos não. Aí eu falei, como é que é? Você não é dos nossos não. Eu falei, pô, e aí, mano, como é que é? Como é que faz aí para ser dos nossos aí, mano? Mas ela chegou para mim e falou, você não é dos nossos não. Mas esse não é dos nossos é porque eu era meio avivado. Eu era avivado, sabe? Eu dava uns glória, tinha sido batizado no Espírito Santo. Aí ela chegou, você não é dos nossos não. Eu falei, mas eu nunca quis ser dos seus. Eu sou de Jesus. Eu era moço, né? Eu sou de Jesus. Não, mas você não é dos nossos, é bom você ficar sabendo, você não é dos nossos não. Eu falei, tá bom. Aí ela seguiu a vida dela, eu segui a minha vida. E hoje lá, adivinha que eu encontrei lá naquela igreja? Eu estava de costa, irmão, ela conseguiu me conhecer de costa, olha só. Ela veio e falou, olá! Eu olhei assim, falei, olá! Abri um sorriso, olá! Ela falou, você aqui? Eu falei, você aqui? Aí ela pegou e falou assim, ué, cadê a sua esposa, sua família, estão bem? Talvez ela esperasse eu falar, não está, eu estou aqui porque agora eu vou vir para essa igreja, eu separei da minha esposa, os meus filhos estão tudo perdidos, tal, né? Talvez ela ia falar, verdade. Mas na hora, irmão, que eu falei para ela, não, está tudo bem, graças a Deus, é que a minha esposa está lá na igreja, ela foi na igreja, não pôde estar, ela está lá preparando, porque hoje vai ter ceia lá na nossa igreja. Irmão, o semblante dela caiu na minha frente, assim, ó. Você imagina um negócio desse? Nós estamos falando de cristianismo, irmão. Caiu assim, puf. Aí eu fui perguntar para ela, e a sua família está bem? Aí ela falou, tá bem, graças a Deus, já mudou de conversa, falou, saiu, foi embora. Gente, olha o que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos entrar pelo caminho do arrependimento, para que a gente seja um vaso de bênção, e não deixe a raiz de amargura, Paulo escreveu, a raiz de amargura crescer dentro de nós, e isso daí nos trazer mal, e nos deixar pessoas amargas, pessoas que são filhos de Deus e filhas de Deus, que estão cheios de amargura e não conseguem abençoar, não conseguem ver o outro sendo abençoado, e não conseguem ter a compreensão que nós somos um corpo só, e se você é abençoado, eu sou, e se eu sou, você é, porque nós somos o mesmo corpo de Cristo. Gente, eu cheguei em casa e fui contar para minha esposa, você não acredita que eu a encontrei? E eu fiquei chocado, irmão. Porque primeiro eu fiquei feliz, porque ela veio me cumprimentar, eu falei, gente, essa mulher teve uma transformação.
Espírito Santo fez uma obra. Eu acho que agora ela vai me dar um abraço aqui, nós vamos chorar junto, né? Ela vai falar em mistério aqui, eu vou ser, né? Sei. Mas na hora que ela perguntou da minha família, que eu falei da igreja, que estava preparando tudo, irmão, o semblante caiu. É mais ou menos quando, você já viu isso? Eu vou contar uma coisa mais simples, você vai entender. O horário nosso, eu tenho que terminar. Mas só para você entender. Às vezes você vai lá e compra, vamos colocar aqui, comprou uma televisão nova. Nós estamos na época da Copa do Mundo, irmão? Copa do Mundo. Vai Brasil, não sei para onde vai, mas vai. Aí, olha aí você compra a televisão nova e põe lá. E convida o irmão todo feliz para assistir a Copa do Mundo, televisão que você conseguiu comprar, né? 60 e quantas polegadas tem? Não é mais, né? Já tem 78, sei lá quanto. Pegou a parede inteira da casa, lá da sala, e você convida lá para assistir, todo feliz. Aí o irmão chega lá, né? Brasil, feliz. Na hora que ele olha a sua televisão, o semblante dele cai. Irmão, precisamos dobrar o joelho e pedir perdão. Precisamos dobrar o joelho e pedir: Deus, perdoa, Deus, muda a minha vida, muda meu coração, muda a minha maneira de olhar, de enxergar. Meu Deus, eu quero me alegrar com o meu irmão, na vitória dele, na bênção dele. E quero chorar, Deus, quando a coisa não estiver fácil, não estiver bem, orar e estar junto com ele. É isso, irmão. Mas o cabra olha a televisão e o semblante... Não é? Para terminar... Olha aí, ele diz lá no verso 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia! Diga, andar pelo caminho de arrependimento te dá autoridade para pregar e anunciar o verdadeiro evangelho transformador, perdoador, libertador. Entende ou não? Por que tem gente que não fala? Por que tem gente que não evangeliza? Porque não está andando pelo caminho do arrependimento, irmão. Primeiro precisa entrar por esse caminho, se arrepender, acertar a sua vida diante de Deus. Porque Davi está dizendo: se o Senhor não me perdoar, eu não tenho condição nem de levar outros a Cristo. Como é que eu vou levar? Como que eu vou falar de uma graça transformadora se a minha vida... Às vezes o não crente olha e fala assim: se for para ser crente que nem o fulano lá, é melhor eu ficar onde eu estou mesmo. Gente, nós chegamos no ponto de ouvir gente falando isso da igreja cristã hoje. Se for para viver que nem o fulano ali, eu não vou na igreja não. Não vou em célula nada. Porque para viver desse jeito, eu vivo aqui mesmo, é a mesma coisa. Eu acho que eu estou até um estágio acima ainda. É duro, irmão. É duro. É duro de falar, é duro de ouvir. Mas nós precisamos entender e aprender com Davi o caminho de alegria, de júbilo, o caminho de viver o propósito de Deus plenamente, o caminho de ser um vencedor, um caminho de ver os inimigos caindo, um caminho de você dar testemunho, um caminho de você marcar e deixar um legado, como deixou Davi. Passa pelo arrependimento. Não tem outro jeito. Passa pelo arrependimento. E eu termino lá no 17, que diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém, irmãos? Nós vamos participar da ceia agora. E quando a gente vai participar da ceia, nós estamos relembrando o que Jesus fez. Você sabe que teve uma frase de um pai essa semana, não sei se os irmãos viram na rede social. Como é que era o nome mesmo da mulher lá? Que matou
Monique. É Monique? Eu não me lembro bem o nome. Mas do menino lá, que inclusive ficou em toda a mídia aí, que mataram o menino, também não lembro o nome do menino. O Henry. Muito bem. O que foi que aconteceu? A juíza condenou o Jairinho a 48 anos e absolveu a mãe, a Monique, que estava presente, viu tudo, mas foi absolvida porque disse que o que ela já tinha cumprido já dava pela situação. E aí o pai soltou uma frase. Ele disse: hoje mataram o meu filho a terceira vez. Você ouviu essa frase? Quem ouviu, levanta a mão. Você sabe que quando a gente não se arrepende, quando a gente sabe do nosso pecado, e como disse Davi, ele está diante de nós, e a gente não se arrepende, é como se a gente matasse Jesus de novo. É como se a gente matasse ele de novo. Ele já morreu por nós. Ele já fez o sacrifício perfeito. Ele já abriu esse caminho, que é o caminho da salvação da sua alma e da minha. E esse caminho se chama arrependimento. Porque através do arrependimento, disse Pedro lá quando ele pregava para aquela multidão que estava lá: arrependei-vos, arrependei-vos, para que sejam perdoados os seus pecados e venha tempo de refrigério sobre a sua vida pela presença do Senhor. Um tempo novo, um coração novo, inabalável, um espírito inabalável. Amém ou não? Glória a Deus. Então eu vou pedir para você, se você puder ficar de pé no seu lugar. Eu vou pedir para os meninos mexerem lá na câmera, que eu vou descer. Chamar os obreiros aqui na frente, em nome de Jesus. Enquanto os obreiros vão chegando aqui. Amém? Irmãos, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Não era um pão que nem esse. Esse tem fermento que ele não tinha. Mas ele tomou o pão e ele fez o quê? E ele disse: esse é o meu corpo que é partido por amor de vós. Comei dele em memória, porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciai a minha morte, o meu sacrifício, a minha vitória, até que eu venha. Amém? Da mesma forma, ele tomou o cálice, que não era assim, era bem simples, não era assim. E ele levantou e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu, bebei dele em memória de mim. Bebei dele em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Só que Paulo escreveu assim: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Por que a gente precisa se examinar? Davi nos ensinou, porque o caminho para agradar a Deus, o caminho do júbilo e da alegria, o caminho da vida, o caminho para você entrar é o caminho do arrependimento. Amém? Então, se você precisa confessar alguma coisa, confesse. Se arrependa hoje.
Irmão, peça perdão aí no seu lugar, com as suas palavras, seus olhos fechados. Antes de você tomar a ceia, você pode pegar na sua mão, e Jesus está aí, é Jesus que está com você, e você vai falar: Deus, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, eu não quero mais isso, eu me arrependo disso, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor eu pequei. E se você se arrepender, Ele vai te perdoar como perdoou Davi, e ainda vai te abençoar, porque Ele é benigno, e vai te abençoar, e Ele vai te dar um coração assim, novo, puro, um coração que deseja obedecer, um coração de um espírito inabalável, tá bom? Então, quem vai participar da ceia? Todos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está em plena comunhão com Cristo e com a igreja, que é o corpo de Cristo, você deve participar. Se não, peça perdão, acerte com Deus, ou vá até o seu irmão, tome a ceia junto com ele, diga: irmão, vim tomar a ceia com você, dê um abraço nele, eu só preciso que você me perdoe. Aí ele vai falar: mas o que eu fiz? Não, eu só preciso que você me perdoe. Você me perdoa? Ele vai falar: te perdoo. Glória a Deus, aleluia. Toma a ceia junto, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então você que vai participar, fica de pé. Você que ainda não vai, você pode sentar só um pouco enquanto os obreiros vão entregando. Depois vamos ficar todos de pé. Aleluia. Além a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala o quê? Fala de tua justiça.